Boa noite a todos. Eu trago uma saudação do pastor Silas Zdrojewski, da primeira igreja quadrangular. E quando eu não conhecia aqui, mas quando eu me aproximei, pastor, a igreja já chama a atenção do lado de lá da praça. E quando eu digo isso, quero dizer parabéns a todos pelo capricho com as coisas do Senhor. Quando a gente vê uma igreja bem cuidada, uma igreja, que tem tudo para ser referência nesse bairro. Eu acho que a grande pergunta que nós temos que fazer sempre é a seguinte: e se a igreja saísse daqui, alguém ia sentir falta? Ou iam ficar felizes, Porque às vezes acontece, pastor, de as igrejas saírem e ninguém nem sentir falta, porque ela não era importante ali naquele meio. E eu vejo aqui pelo cuidado, pela dedicação, pela atenção, pastor. Então que Deus prospere ao senhor e a toda a igreja nessa missão aqui. Que Deus seja glorificado por isso e que a alegria seja de vocês. Eu me chamo Fernando, ali está a Margarete, minha esposa há 30 anos, está minha filha Fernanda, tem 16, está meu filho Enzo, tem 19, ela vai fazer vestibular no fim do ano. Esses dias ela passou, mas ainda não vale, que ela não concluiu o ensino médio, e o Enzo começou a faculdade esse ano. Então, essa é minha família e que me ajuda e me sustenta emocionalmente, no apoio, em todas essas coisas. E eu também abençoo a vida deles. Amém? A gente tem que entender o que é importante para a gente. Nos últimos 7 anos, pastor Eduardo, da primeira igreja, era o pastor titular, ele faleceu há 2, 3 anos. 7 anos atrás, pastor, eu recebi um convite para trabalhar na prefeitura de Curitiba. E lá nesse convite eu fui trabalhar de assessor do prefeito. E o que eu mais faço lá é com o segmento religioso, Eu digo assim, 80% do que eu faço tem a ver com as igrejas de Curitiba. E eu digo que isso, eu me questionei quando eu estava lá. Por quê? Porque a gente sempre tem que estar se questionando se a gente está cumprindo o papel que Deus nos dá. Eu me questionei lá por 2, chegou até 3 vezes. Na terceira vez, Deus falou comigo. Quando Deus falou comigo, Ele falou assim: você não está aqui só para resolver problema. Você está aqui por você estar próximo ao prefeito e ao vice-prefeito. E você precisa falar da igreja de Deus para eles. Depois dessa vez, eu nunca mais questionei nada. Porque eu dizia, puxa, por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu? É certo o que eu estou fazendo? E Deus falou comigo, pastor. Sexta-feira, eu estava sexta tarde, eu estava com o vice-prefeito. E aí estava a esposa dele. E o vice-prefeito é pré-candidato para se tornar prefeito, sucedendo o Rafael Greca. Aí, na hora, entrou ele e ela. Na sala onde eu estava conversando com ele, entrou a esposa. E aí eu cumprimentei ela, que eu já conheço, e eu perguntei: como é que vocês estão? E eu falei, o mais importante que tem é a família. Uma cadeira tem sua importância, mas ela tem validade, seja 4 anos, seja 8 anos, a cadeira tem validade. Mas se ele perder o que tem de mais importante, que é a esposa e os outros 3 filhos, as outras coisas não vão ter valor. E o temor, eu sempre digo outra coisa para ele. Eu digo a respeito do temor. Eu digo, Deus esquadrinha os nossos corações, não só o dele, os nossos.
E de acordo com o que tiver no seu coração, você vai ser abençoado ou não. Então, a gente entende bem, né, o propósito de Deus, de chegar a falar que daí quando eu sou assim, eu não sou assessor. Quando eu estou assim, eu estou de pastor. E aí eu tenho autoridade para chegar e dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, eu louvo a Deus por onde eu estou, pelas coisas que eu já consegui em relação à nossa fé, né? A fé cristã, a fé evangélica. Uma das coisas que eu sempre comento, pastor Carlos, que toda terça-feira, lá na Torre da Oi, aquela torre mais alta que tem lá da cidade, né? Tem um grupo de pastores das 9 às 10 da manhã, orando pela cidade de Curitiba. E quando você fica lá naqueles 360 graus, você vê toda a cidade. E são pastores de diversas igrejas. Então, quando terça-feira eu sou representado, vocês são representados por aqueles homens de Deus que estão orando pela cidade, pelos bairros, pelas famílias, né? Eu acho que a igreja tem que avançar, tem que ocupar os espaços que são dela. Isso é muito importante. Mas vamos ao que é mais importante aqui, a palavra do Senhor. Vamos ler Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Amém? Vamos ler juntos? Porque... Vamos lá? Está ali? Tá, então vamos ler na versão que colocaram ali. Porquanto somente eu os conheço, vosso respeito. Claro. Amém. Amém. Quem aqui quer ser feliz? Amém? Levante o braço aí, porque daí vai ficar mais fácil. Deixa eu inverter a pergunta. Alguém quer ser infeliz? Não? Que bom. Seja na vida secular, seja na vida cristã, né? Em todos os caminhos que a gente tem, quando está na igreja, né? Ministerialmente, líderes, diáconos, ou quando você está no mundo, uma das coisas que a gente quer é ser feliz. A gente dizer, puxa, eu sou feliz, tenho uma vida boa, um bom trabalho, um bom emprego, uma família tranquila, né? Só que para a gente ter a nossa felicidade, a gente tem que cuidar de uma coisa chamada alguns erros. Eu vou dizer assim, alguns erros. Eu vou dividir. Eu vou dividir pela seguinte forma. Você tem os seus erros. Não que você queira errar, mas você tem os seus erros. Aí você tem os nossos erros, erros que você faz parte. E por último, erros que os outros fazem e te afetam. Então, a primeira condição para a gente ser feliz é identificar a tua vida. Você pensa assim, puxa vida, eu estou com um problema, estou com um erro, não estou sendo abençoado. E aí você tem que ver o quanto desses erros você tem contribuído para não receber a bênção. Quanto será, né? Eu também tenho os meus, que eu tenho que estar me policiando, eu tenho que estar cuidando. O meu erro, né, é aquele que eu mesmo gero. Meu erro pode ser o cartão de crédito, eu vou lá e gasto mais que eu tenho. O meu erro pode ser a discussão com a minha esposa.
É meu erro, eu estou provocando o erro. O meu erro é aquele que diretamente eu tenho contribuído para acontecer. A multa de trânsito, se você infringir a velocidade, e eu trabalho na prefeitura, eu sempre escuto isso, eu digo, puxa, eu fui multado. Beleza. Só que você sabia que era 60. Eu também, esses dias, tomei 2 seguidas. E trabalho lá dentro. Meu erro, passei. E foi por coisa muito tola. Mas ali tinha um limite aquela via. E eu errei. E aquela multa eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pagar. É um erro que eu cometi. Mais alto? Tá bom, desculpa. Aí eu tenho erros também. Fiquei até com a voz mais bonita agora. Eu tenho erros também que eu tenho a minha participação. Então, eu tenho os meus erros, certo? Eu tenho erros que eu participo. Anos atrás, eu tinha um GP, que eu tinha uma pessoa, e ele tinha vindo alguns anos para Deus. Ele era empresário, mas 30 anos atrás, mais ou menos, pastor. GP é grupo de célula. 30 anos atrás, pastor, o que aconteceu? Deu um escândalo em Brasília de uma máfia de remédios. Bom, Brasília sempre dá escândalo, mas 30 anos atrás deu esse. E ele estava envolvido. A última coisa que eles estavam comprando era um avião. Mas ele acabou se envolvendo num escândalo e tal, e acabou se convertendo. E a partir do momento que ele se converteu, foi uma das pessoas assim mais radicais que eu vi na mudança de vida. E uma vez chegou uma pessoa para ele e falou assim, puxa vida, eu tô precisando de um dinheiro emprestado. Tenho essa situação. O que aconteceu? Ele tinha o valor, falou, puxa vida, né? Vou abençoar o irmão. Pegou e emprestou. Naquela noite Deus falou assim com ele, eu estava tratando aquela pessoa. E você atrapalhou aquilo que eu estava fazendo. Agora eu vou ter que continuar tratando aquela pessoa e vou ter que tratar você também. Né? Então, muitas vezes a gente tem boas ações, só que a gente acaba impedindo o tratamento de Deus na vida de alguém. E você, aí é o erro dos outros com a sua participação. Então, nós estamos tratando motivos para ter uma vida feliz. Outra situação, a Bíblia diz assim, não seja fiador. Você vai lá e é fiador. E daí dá um problema. Aí quem que vai ter que pagar a conta e não reclamar? Né? Aquele que aceitou. E você foi para ajudar alguém. Mas a própria palavra de Deus, que é a instrução, diz o quê? Não faz. Você foi e fez. Então são erros de outros que você participa. O último grupo aqui, é o erro dos outros que nos afetam. O que é o erro dos outros que nos afetam? É quando alguém chega e fala alguma coisa de você que é uma inverdade e aquilo ocorre. Não vai afetar a tua vida? Dizer assim, puxa vida, aquela irmã lá falou isso, 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 e você não falou nada. É um erro de outro, que pode afetar a tua vida. Uma calúnia pode afetar a tua vida. Pode afetar a tua vida lá fora, pode afetar a tua vida até dentro da igreja. Diz, puxa vida, aquela pessoa lá fez isso, e não fez. Aí, o que a gente clama? Justiça de Deus. Você pode fazer a tua justiça. Né? Vou lá, vou bater boca, vou brigar. Mas o melhor é clamar pela justiça de Deus. E aí o que eu digo para vocês, antes da gente avançar, a respeito dos erros. Nossos erros, erros de outros com a minha participação e erros dos outros que me afetam. São 3 características de erro para que a gente cuidar para ter uma vida feliz. Agora, o importante de tudo
é que Deus nos conhece antes mesmo da gente nascer. Vocês acreditam nisso? Amém? Deus nos conhece mesmo antes da gente nascer? Vocês têm certeza disso ou não? Um dia uma pessoa chegou para mim e perguntou assim: puxa vida, como é que Deus me conhece antes de eu nascer? Porque eu não existia, eu não era nada. Como é que Deus vai saber? Puxa, como é que eu sou? Como é que eu vou ser? E aí eu fui usado pelo Espírito Santo, pastor. Sabe como é que Deus conhece antes de você nascer? Um engenheiro não faz um projeto de uma casa. Ele faz aquele projeto bonito da casa. Ele diz, puxa, aqui eu vou ter uma sala para receber meus convidados. Aqui vai ser a garagem que eu quero guardar meus carros. Aqui é a cozinha, aqui eu vou receber meus amigos. Não é um projeto. Não existe, né? Essa igreja aqui, como é que aconteceu? O senhor não sonhou, pastor? O senhor sonhou, falou, puxa, eu quero assim, vamos fazer assim. E a gente faz isso, a gente tem nossos sonhos daquilo que ainda não existe. E assim Deus é com a gente. Deus nos conhece antes da gente nascer. E a palavra diz que depois ainda que Ele conhece você pelo teu nome. Eu trabalho lá na prefeitura. E você sabe, uma das coisas importantes ali na prefeitura, que os assessores se sentem bem, é quando o prefeito já conhece o assessor pelo nome, né? Fulano, o prefeito chamou você, chamou pelo nome e pelo sobrenome. O cara já se enche todo, né? Já estou sendo reconhecido. Por quem? Por uma autoridade, mas uma autoridade da terra, né? Sabe meu nome e sobrenome. Agora Deus nos conhece pelo nosso nome, gente. Você imaginou isso? A grandiosidade disso? Ele é saber, lá está o pastor Carlos, meu servo. E aqui tem duas passagens que nos testificam isso. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Por quê? Do que depende a escolha? A escolha depende do sim de cada um. Porque senão a responsabilidade ficava só para Deus. Depende do teu sim. Para você ser escolhido, você tem que dizer, eu quero. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. Mais um salmo que confirma isso. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Olha lá a voz. E entrecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer desses dias existir. Primeira coisa que Deus fala aqui nessa semana, as coisas estão tensas. As coisas estão tensas. E aqui fala em embrião, né? Embrião é vida, né? E a palavra diz aqui, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dia desses existir. A Bíblia é a palavra e a vontade de Deus. Amém? Vocês creem nisso? Eu pus um tema nessa palavra aqui. Bênçãos, missão e propósito. Então aqui todo mundo quer ser abençoado, certo? Mas a gente tem um propósito e tem uma missão. Vocês já identificaram o propósito ou não?
às vezes é difícil identificar, né, propósitos na nossa vida, né? E tem às vezes situações que mudam, ou propósitos que são revelados com o tempo. Eu peguei 3 exemplos da Bíblia, onde fala do propósito, onde fala da missão e onde fala da bênção. O primeiro é Adão e Eva. E quando eu pego Adão e Eva, o que eu quero trabalhar? O propósito deles. Eu vou compartilhar com vocês em Gênesis 1, a partir do 26. Então sempre eu vou trabalhar propósito, missão e bênção. Propósito. E criou Deus o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse era o propósito. Daqui a pouco vocês vão entender o que o propósito está ligado à missão. Propósito e missão em nossas vidas estão muito ligados. E se você não entender o propósito, você não vai ter força para a missão. O propósito te dá a base, a missão te dá a guerra. E a gente tem que identificar o propósito e a missão, seja ela dentro da igreja, seja ela no dia a dia. Então, o propósito de Adão e Eva era o quê? Era multiplicar, era encher a terra. Isso estava muito claro por Deus. Deus deu esse propósito. E eles não conseguiram entender o propósito. Quando você não entende o propósito, você não cumpre a missão. Quando você não entende o propósito, a missão que você tem não vai ser bem-sucedida. A missão deles, qual que era? Era guardar o jardim do Éden, tudo que ali envolvia, inclusive o sagrado. Eles não conseguiram administrar tudo aquilo. E quando você não consegue entender o propósito, a tua missão vai fracassar. Eles não entenderam o propósito. E aí, vamos para a terceira pergunta. E a bênção? Eles tiveram uma vida abençoada? É o maior exemplo do que de uma tragédia. De uma tragédia que nos afetou até antes de Cristo. Eles não entenderam. E a consequência foi para toda a humanidade. Essa desobediência trouxe consequência para gerações. O sangue derramado pelos descendentes de um irmão matar o outro, a terra clamou. Os descendentes que não vieram a esse mundo, que foi derramado sangue inocente, aquela geração clamou pelo sangue inocente que foi derramado, de pessoas que nunca nasceram e que viriam. Isso é dizer a terra clama. A terra clama pela justiça, pelos inocentes. E quando nós, como igreja, a gente se pronuncia, principalmente nessas questões, nessas pautas, né, que a gente defende contra a droga, contra aborto, tudo isso, porque nós sabemos onde é que está a bênção e maldição. E nós queremos isso para as nossas gerações. Sexta-feira veio um pastor lá da 50ª igreja. E aí eu estava conversando com ele, tinha uma situação, ele também trabalha na prefeitura. Aí ele comentando assim que ele tem 2 filhos médicos. Tem a filha, dele comentando que a filha agora passou num concurso lá em Miami, nos Estados Unidos, para fazer a especialização. E o filho dele é médico e trabalha aqui no interior do Paraná em anestesista. E ele estava comentando que a avó dele, o que ela queria?
ela falou assim, puxa vida, eu quero ter pelo menos um neto médico. Daí eu falei, puxa, tem 2. Daí ele falou, não tem 2, tem 7. Tem 7. E aí aquela avó, ela orava para ter um. Hoje, o que aconteceu? Hoje se tornaram 7 médicos. Né? Isso não é bênção na nossa vida? Não é bênção na vida dele como pai? Não é ser atendida aquela oração que aquela avó pediu, que aquela avó clamou? Não é o poder da oração? Nós estamos falando aqui sobre bênção e não bênção. Nós estamos falando sobre ser feliz ou ser infeliz. E é o caminho que cada um vai seguir. A gente vê aqui, pastor, tem vários jovens, tem mais alguns maduros aqui. Então, né, todo mundo aqui ainda tem muitas escolhas para fazer na vida. E a gente tem que escolher, eu vou escolher ser feliz. É muito importante isso. Porque é posicionamento. Não existe bênção sem posicionamento. E todo posicionamento tem o quê? Preço. Ou não tem preço? Ou é fácil? Foi fácil construir aqui, pastor? Não foi, né? Às vezes a gente vê lá, tem lá a primeira igreja, né? Então, puxa vida, é uma beleza. Só que lá atrás, quem pagou o preço na oração, quem pagou o preço da igreja estar ali, além da oração contribuindo, além da oração e contribuir, estar ali dando a sua vida pela igreja. E sabe o que é o bom em tudo isso? Sabe o que é o bom? Deus não vai dever um copo d'água para ninguém. Um copo d'água Ele não vai ficar devendo para aquele que faz isso. Então, é o melhor investimento que tem. Amém? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. O tal do seu Jacó. Você sabe a história do seu Jacó, né? E seu irmãozinho, suas brigas, tudo isso. Então eu vou ler. Eu vou ler o propósito dele. Porque esse já é uma história diferente. Se Adão e Eva já tiveram o propósito desde o começo, ele entendeu o propósito quando teve que sair de casa, fugido. A partir dali, a partir daquela crise, ele entendeu o propósito. A partir daquele momento, Deus começa o quê? Tratar a vida dele. A partir daquele momento. E não foram poucos anos, mas foram anos que ele foi caminhando. E nesses anos, o que ele fez? Nunca desistiu. Uma coisa é você até ficar triste. Eu lá na prefeitura, eu comentei com vocês que 80% das coisas que eu atendo é de igreja. E aí, eu tenho 2 demandas que chegaram para mim, pastor, que eu lutei, corri para cá, corri para lá, fiz tudo o que eu podia, tudo. Aí chegou uma hora assim, tudo que eu tentei, pastor, deu na trave. Eu dizia, mas puxa, me dá uma tristeza, porque a igreja, eu sei o valor de uma igreja num bairro, e se me procura, é porque está precisando. E eu tentei, e eu não consegui avançar. Aí foram esses 2 casos. Quando eu não consegui avançar, eu falei assim, puxa Deus, vou dizer uma coisa bem sincera. Estou dando o meu máximo, mas a igreja é sua, então o problema também é seu. Resolva que até aqui eu vim. Daqui para frente eu não sei mais o que fazer. E aí eu posso dizer assim, ó, foram 2 milagres. Um era de uma igreja que tinha uma associação e ela tinha um recurso para crianças e tinha prazo. E o que aconteceu? O prazo estava acabando e não conseguia o documento. E daí pegou alguém que não ajudava, atrapalhava. E eu tentei por um lado, tentei pelo outro. Aí um dia eu lembrei de uma palavra que o rapaz falou para mim. Fernando,
se você me trouxer esse documento, eu resolvo isso aqui do dia para a noite. Porque ele sabia que eu não ia conseguir o documento. Por isso que ele falou. Porque o prazo mínimo era 30 dias e a gente tem que cumprir os prazos. Só que o que ele fez? Ele falou. E aí Deus trouxe na minha lembrança e eu consegui o documento. Aí eu falei, eu fiz minha parte, né? Deus me deu. Eu não fiz nada. Eu fiz minha parte. Agora você tem que fazer a tua. Lembra o que você me falou? Mas o prazo é 30 dias. Lembra o que você me falou? 2 dias depois eu estava com o documento na mão e entreguei para a pastora. E isso alegra, né? Eu aprendi muito com a minha esposa, né? Às vezes eu chegava em casa assim todo... Olha, resolvi mais um. Olha, resolvi outro, né? Já estou me achando. Aí um dia ela pegou e falou assim, pois é, você está entregando isso para Deus toda vez que você consegue resolver? Falei, mas é tão gostoso, né? Aí eu resolvi. Porque muitas vezes na nossa vida, quando a gente recebe uma bênção, a gente nem agradece. Até esquece, às vezes recebeu e nem lembra que tinha pedido, achou normal. Agora, quando a coisa dá errada, cadê você, Deus? Cadê você? Não me abençoa, não me vê, não está me olhando. Nossa, o Senhor só gosta dos outros, eu sou esquecido. Quantas vezes a gente não faz isso? Ela falou assim, olha, como você reclama quando não dá certo, entregue o que não é teu. E esse é um conselho que eu dou para todo mundo. Desde esse dia que ela falou, eu dou para todo mundo. Fica com a alegria da conquista, mas a glória é para Deus. Até porque quando você reclamar, você já vai ter depositado lá muita gratidão junto ao coração de Deus. Amém? Então eu vou ler aqui Gênesis 28, do 10 ao 15. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou ali para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Que maravilha, né? Às vezes a gente reclama do travesseiro, né? Ele pegou a pedra e usou de travesseiro. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para leste, para norte e para sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Glória a Deus, nós somos esse povo. E de sua descendência, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Imagine, não lhe deixarei. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, terrível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ele entendeu o propósito de vida dele naquela noite, naquele sono. Sabe por que eu posso dizer isso com certeza? Porque a partir dali, ele vai para um lugar estranho,
casa com a mulher que não era para ser. Mais 7 anos para casar com a outra. Puxa vida. Casar com a certa, às vezes, né? Já tem os seus diálogos. Imagine, às vezes a gente vê na internet, né, algumas coisas assim que os jovens fazem assim. R$2 o presente surpresa, né? Acho que o sogro dele chegou assim, hoje tem o presente surpresa. Não sei qual que era a moeda da época, mas ele falou, minha filha ou presente surpresa? Só que veio a filha errada, não era a filha que ele queria. Agora mais 7 anos. O que foi tudo isso na vida dele? Foi propósito. E sabe quando esse propósito é maior ainda? Esse propósito se torna maior ainda quando ele enfrenta a missão. A missão dele era se acertar com o irmão dele, porque ele sai fugido, o irmão queria matar ele. E aí ele vai ter que enfrentar o irmão. Meu Deus do céu, imagina aquele problema que você foge sempre. Você foge sempre, e você está caminhando lá, vamos sair, vamos para lá agora. E está lá o problema lá na frente. Daí você diz, puxa, eu vou para a direita, não dá. Vou para a esquerda, não dá. Só tem essa passagem aqui. E lá estava o irmão dele. O que ele teve? Ele teve propósito de ser a nação. Mas ele tinha a missão. Ele aguentou o sogro porque ele entendeu a missão. Ele se consertou com o irmão. Ele se consertou, gente. E talvez uma das coisas mais difíceis é quando um tem que se consertar com o outro, né? Ai. Eu te abençoo, mas ele se acertou. Ele precisava se acertar. E isso deu tanto entendimento para ele, o propósito, dá tanto entendimento que você enfrenta a missão. Ele foi na missão. E depois com quem que ele briga? Depois de se acertar com ele. Ai, pronto, agora estou tranquilo, me acertei com meu irmão. Daqui para frente a coisa está resolvida. Não. Agora você vai lutar contra o anjo do Senhor a noite inteira. Agora você vai ver o que é bom. Você achou que tinha passado? Não. Agora você vai terminar a boa obra que o Senhor começou. E ele foi. E ele enfrentou. Isso é a missão. E aí eu vou fazer a pergunta. E aí? Ele fez o propósito. Entendeu o propósito. Fez a missão. Teve bênção. O primeiro caso ali, eu não consegui ver bênção ali em Adão e Eva. E agora, tem bênção? Tem. Nós somos abençoados por causa disso. Nós fazemos parte dessa bênção. Nós podemos dizer isso. Então, você vê 2 histórias da Bíblia. E nessas 2 histórias, posso dizer que um final não foi feliz e também veio consequências para nós. E no outro, a gente vive as bênçãos disso. E assim também toda aquela descendência foi vivendo. Eu digo tudo isso aqui é por causa do tema da mensagem. Bênçãos, missão e propósito. Eu vou tratar mais um personagem da Bíblia agora. Esse personagem aqui também cumpriu o propósito. Jesus Cristo. E esse propósito, ele já começa a ser anunciado lá, no Antigo Testamento. Os profetas já anunciavam. Vai chegar, vai chegar. E eu digo que Isaías 9:6 dos profetas é a melhor mensagem, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém?
E aí vem Jesus Cristo para cumprir os seus propósitos nessa terra. O propósito já estava estabelecido. Um só propósito: trazer a salvação. Aquela salvação que Adão, aquela salvação que lá atrás foi rompido. Vem a pessoa de Jesus para trazer para nós. Mas o que aconteceu? A missão de Jesus foi fácil? Foi ou não foi? Nem um pouco, né? Nem um pouco. O propósito, lindo. Mas a missão que ele teve aqui na terra, ele teve que enfrentar. E às vezes, quando eu estou evangelizando alguém, eu digo assim: sabe por que eu sigo a Jesus Cristo? Porque Ele é o único dos deuses que eu conheço que se fez carne. E é o único que pode dizer: eu sei o que você está passando, porque Ele passou. Ele riu, Ele chorou, Ele passou frio, sentiu fome. Quantas coisas que Ele talvez tenha dito assim: puxa, esses discípulos não me entendem. Ainda vou ter que expulsar o capeta ali de um que está me incomodando. Andando com o próprio Jesus e muitas vezes não entendendo. Mas era o quê? Era a missão dele, para que o propósito chegasse em nós, em mim e em vocês. Tem bênção no caso de Jesus? Claro que tem. Nós temos vida eterna. Mas a conta quem pagou? Ele, ao cumprir a sua missão. Ele entendeu o propósito. E quando a gente fala em propósito, a gente começa a entender. Hoje pela manhã, tinha uma missionária lá na primeira igreja. E ela é de Guiné-Bissau, na África. Faz 10 anos que ela está lá. Ela foi lá e passou os slides do que está acontecendo, tudo isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu senti assim: puxa vida, essa entendeu muito o propósito e está realizando a missão. Por quê? Porque ela consegue. Quando você entende, isso é tão sério, pastor, que quando você entende o propósito, você anda 1 milha a mais para realizar a missão. Você só vai andar 1 milha a mais quando você entender o propósito. Senão não vai acontecer nada. O Evangelho vai ser uma boa história, vai ser um bom livro. E se você pegar a Bíblia, o que se escuta? A Bíblia, ela pode ser uma boa história de família, que boa parte delas teve suas lutas, não deu certo. A Bíblia é isso. E também ela revela as famílias que foram abençoadas. Então, quando você não entende algumas coisas, quando você não entende o propósito, a missão fica pesada. Puxa vida, tem que tirar todas essas cadeiras daqui. Ai, ninguém me ajuda. Mas se você está com um propósito no teu coração, você puxa as cadeiras. Esteja quente ou esteja frio. Você vem e faz. Porque é o propósito que te dá força, não é a missão. Quem faz só a parte do serviço sem entender o propósito, vai se cansar. Vai vir uma vez e não vem mais. Quando você entende o propósito, você sabe para quem está fazendo. E muitas vezes a gente acaba dizendo: puxa, o outro ali não está fazendo, eu também não vou fazer. E às vezes isso contagia. E você vai perder o quê? A bênção. Porque propósito, missão, está ligado à bênção. Aquela senhora lá que orou, que teve 7 filhos, 7 netos médicos, eu não sei, pastor, se algum deles atendeu ela. Eu não sei.
se ela chegou a morrer antes ou não dos netos se formarem. Mas eu sei uma coisa, a gente conhece muita família abençoada, que às vezes os netos ou a descendência, né, vai ali desfrutando dos joelhos dobrados por pais, por avós. A descendência, né? Quando eu tenho o pastor Júlio, está lá na Itália, ele era da primeira igreja. E essa época eu trabalhava muito ali com o pastor Arlindo e os casais ali na primeira igreja. E o pastor Júlio sempre, eu tinha alguns anos de casado, mas ele sempre orava, quando encontrava assim ele orava pelos nossos filhos, né? E aí nossos filhos estavam lá naquela situação, projeto de Deus, mas eles olhavam, ele orava. E quão importante foi isso, quão importante nessa construção da família. A oração, ela pode demorar, mas ela não tem data de validade. Ela não vence. O pastor Eduardo faleceu 2, 3 anos. E esses dias atrás eu escutei o testemunho de uma pessoa lá na primeira igreja. Essa pessoa se converteu por causa de uma atitude dele. E agora, depois de morto, vejam só, depois de morto, ainda trazendo benefícios para a causa do Senhor. Isso vai muito da gente querer escolher o nosso caminho. A gente vê os tempos finais, vê todas essas coisas. Mas a gente não pode esquecer da obra do Senhor. A gente não pode esquecer que Deus veio no propósito dele, pagou o preço. Morreu inocente. E o que Jesus fala? O que Jesus fala enquanto homem? Pai, se puder, afasta de mim, eu não quero. Eu sei o que eu vou passar. Às vezes a gente fica assim, puxa vida. Mesmo sabendo todas essas coisas, o que ele fez? Seguiu o propósito. É isso que deu força para ele. Foi o propósito, a salvação da humanidade, a salvação de todos que o aceitem. O que é importante a gente saber? Nós temos na nossa vida, se você tem dúvida de alguma coisa, eu posso te dizer que isso aqui você pode fazer que você nunca vai errar. Primeiro, leve a palavra de Deus aonde você estiver. Eu não sei, não tem problema. Deus não está pedindo isso. Deus está pedindo, em primeiro lugar, disposição. Sabe por quê? Porque a situação para falar é Ele que vai criar. Não é que você vai ficar. Deus cria a situação conforme a disponibilidade do seu coração. Deus não vai te pôr numa situação. Deus quer te usar e com isso edificar a tua fé. Eu quero ler agora para a última parte aqui, Colossenses 1, 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poder, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O que a gente precisa entender? O propósito é o que nos dá fôlego para a missão.
E ao completar a missão, aquilo que Deus tem para você, você tem a bênção. São três palavras: propósito, missão e bênção. E sempre lembre-se que esses dias, está o Rio Grande do Sul, quando deu toda aquela tragédia, né? E daí você começou a ver toda uma movimentação, né, de pessoas levando coisas para o Rio Grande do Sul. E às vezes a pessoa chega lá e, pô, estou aqui levando não sei o quê, né? E eu falei assim, pô, Deus, a gente tem os questionamentos, e enquanto a gente tiver, está ótimo, porque você tem que conversar com Deus, você tem que trabalhar suas questões, você tem que ouvir Ele. Eu falei, pô, Deus, essa turma aí, em vez de levar e ficar quietinho, todo mundo pega ali um celular e está, não sei o quê. Daí Deus falou assim para mim, quem não é contra nós é por nós. Puxa vida, o que eu vou falar? Né? Porque quantas pessoas lá não estavam orando, suplicando a Deus, né, pela ajuda, pela uma coisa tão simples que pode parecer, né, por um copo d'água, por um agasalho. E aí, o que o bonitão querendo fazer? Querendo julgar os outros bonitinhos que estavam fazendo vídeo na internet. Isso é problema deles e com Deus. Deus que depois diga se você foi de coração ou se foi para aparecer. Só que a gente entra, muitas vezes, a gente vê. Não vou dizer a gente, eu vou dizer eu. Pronto. Eu vejo as situações e o que eu faço? Eu chego e julgo. Porque muitas vezes eu não estou olhando a missão. Eu estou olhando a pessoa. E a pessoa está fazendo a missão. Quantas vezes você não julga alguém simplesmente por ela estar fazendo? E você que poderia estar fazendo, não faz. E aí? Como é que fica isso? Essas pessoas que fazem, que andam as 2 milhas, já entenderam o propósito. Nós temos que entender o nosso propósito. E cada um tem o seu. Cada um tem o seu propósito. Não pense que o teu propósito é igual ao do outro. Peça que Deus revele. Vá buscar entendimento. Cumpra a tua missão. E pegue as bênçãos que Deus tem para você. Entender o propósito é fundamental em nossa vida. Se você está assim em crise sobre o teu propósito, pronto. Ore pelas pessoas. Busque para Deus oportunidades para trazer alguém aqui para a igreja. Você está lá fora. Eu sempre digo, tem 2 igrejas. Tem essa aqui. Glória a Deus. Mas tem uma outra igreja aqui fora. Tem a igreja de Curitiba. A igreja de Curitiba tem 1.700.000 habitantes. Quantos % deles precisam ainda encontrar Jesus? E a melhor maneira é através do testemunho da tua vida. Não adianta também eu chegar e Jesus te ama e daí eu não dou lugar na cadeira ao lado da igreja que está vazia, porque eu quis pôr ali não estou falando de você, mas está uma bolsa ali. E eu não tiro a bolsa, mas eu digo que eu amo meu irmão. E aí? Né? E aí, como é que a gente faz? Eu queria agora orar por vocês. Eu queria orar a respeito de que vocês entendam o propósito. Se alguém tem dúvida, que Deus traga em seu coração. Se você já sabe, eu quero abençoar vocês
para que Deus continue dando força para fazer a missão. E se já está tudo certinho, o propósito e a missão, eu quero orar também para que Deus derrame e multiplique as bênçãos sobre a vida de vocês. Amém? Por favor, fiquem de pé, em pé. Abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Senhor Deus Pai amado, Teu Filho Jesus Cristo, quando vem a esse mundo, meu Deus, Ele veio com as coisas muito claras, ó Pai, porque já sabia o propósito, já sabia a missão, meu Deus, e já sabia o que ia ser liberado quando Ele foi morto naquela cruz, Pai. As bênçãos que vieram para nós, Pai. Mas agora eu estou com Teus filhos aqui, meu Deus. Homens, mulheres, jovens, adultos maduros, Pai, que são Teus servos, meu Deus, que estão aqui para receber de Ti, Pai. Receber a palavra, meu Deus. Que o Senhor traga a cada coração aqui, meu Deus, o propósito que o Senhor tem para cada um. Aquele propósito, Pai, que o Senhor já tinha antes deles nascerem, ó Deus. Antes de nascer, Pai, o Senhor já tinha um projeto, o Senhor já tinha um propósito, Pai. Que seja revelado aquele que ainda tem dúvida, aquele que não tem entendimento, aquilo que o Senhor colocou naquele projeto, Pai. E aquele projeto é o melhor, Pai. É o melhor projeto para o ser humano, meu Deus. É o melhor projeto para os Teus filhos, Pai. Que eles entendam o projeto, meu Deus. Que eles entendam a missão, Pai. A gente tem o projeto, mas junto ao projeto vem a missão, Pai. E que eles desempenhem essa missão que o Senhor deu, Pai. O Senhor deu o projeto e deu a missão, meu Deus. Que eles executem a boa missão, meu Pai. A missão que o Senhor projetou, meu Deus. Para a vida de cada um, de acordo com os dons, meu Pai. O Senhor deu dons para eles. O Senhor deu dons, Pai. Cada um aqui tem o seu dom, meu Pai. Que o Senhor multiplique os seus dons e multiplique a ousadia na vida de cada um deles, meu Deus. Que sirva de testemunho, Pai, tudo isso. Que os milagres aconteçam através da vida dos Teus filhos, mas para que seja testemunho da Tua presença, meu Deus. Que seja testemunho para a Tua presença na vida deles, meu Deus. Que edifique a outros, mas que edifique a eles também, meu Pai. E pedimos também que o Senhor multiplique as bênçãos sobre cada um aqui, meu Deus. Que a bênção seja multiplicada, que a bênção seja liberada no céu, meu Pai. Que a Tua graça seja manifesta, Pai. Pai, em todas as áreas dos Teus filhos, meu Deus. Seja na saúde, seja nas finanças, nos relacionamentos, Pai. Aonde eles estiverem, meu Deus. Dificuldades, Pai. Que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja atendendo essa demanda, meu Deus. Eles saem daqui abençoados, meu Deus. Eles saem cheios, Pai. Eles saem com alegria, Pai. Dá alegria para os Teus filhos, meu Deus. Dá alegria. Enche, regozigia o coração deles, meu Deus. Para que eles possam sair daqui alegres, Pai. Que eles cumpram a missão alegre, Pai. Pai, em nome de Jesus, a cada um que está aqui, meu Deus. Eu não conheço, mas o Senhor conhece pelo nome. O Senhor conhece pelo projeto que o Senhor fez, Pai. O Senhor tem intimidade. Que a bênção venha sobre essa igreja e para que todos aqueles que aqui colocam os pés, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.